Bom, vamos dar início então, mais um vídeo sobre o nosso curso de LaTeX. Vamos então dar continuidade, né, ao vídeo anterior, onde a gente trabalhou aí com modo matemático, né? No vídeo anterior, né, eu mostrei para vocês, né, a gente trabalhou com esses exemplos, né? Fiz com vocês, eu acabei esquecendo de colocar no cosseno aqui esse para todo x. Então vou começar primeiro mostrando aqui como que a gente coloca esse para todo x aqui no LaTeX. Então, eu já trouxe pronto, né, para mim não esquecer, né? Então, como que a gente faz? Primeiro, o para todo, naquela figura que eu mostrei, ele não está em itálico, tá? Ele está normal. Então, eu usei o comando aqui, matrm, né, para o Roman, padrão romano, né, que seria um texto normal, né, sem ser estar em itálico. Se eu digitar aqui para todo, né, sem nenhuma informação, né, que ele vai apresentar primeiro? Primeiro ele vai juntar isso junto da equação, né, vai colocar junto da equação e não vai dar espaço entre as palavras, né? Então a gente precisa aqui usar um espaço para melhorar esse negócio. Então a gente pode ter como opção de espaço, né, eu posso dar o barra e aí eu posso usar como espaços, né, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, e aí nessa ordem que eu estou falando, né, o espaço está aumentando o seu tamanho. Então aqui, por exemplo, para um texto, uma separação de palavras aqui, a vírgula, por exemplo, atende bem, de tamanho, mas se vocês acharem que não está legal, pode passar aqui para ponto e vírgula, para dois pontos, correto? E se eu quiser um espaço maior, aí a gente tem dois comandos, que é o quad, né? E se eu quiser mais ainda espaço, né, eu posso dar um quad com dois keys, né? Acho que aqui para o quad ficaria interessante, né? E aí eu consigo compor, né, essa informação aí na frente da equação, como estava lá no slide. Perfeito? Além disso, no vídeo anterior, né, eu propus aí para vocês tentarem, né, fazer essas equações, né, no LaTeX, e aí vou construir essas equações aqui com vocês, né, de forma, vamos dizer assim, né, como um gabarito, né. O ideal é que vocês, né, tentem fazer antes de ver isso, né. Então, se você não fez ainda, né, pause o vídeo e faça, né. Então, a primeira que a gente tem ali é uma reação, né? Então, Na2, vamos lá para o LaTeX, Na2, então Na, né, underline 2, eu acho, tá, olhando para a imagem aqui numa outra tela, eu acho que essa imagem de equação, né, ela não está em itálico, tá? Então, para ficar mais fiel à imagem lá, vou usar esse comando aqui, matrm, para desligar o itálico aqui, né, e vou colocar tudo isso dentro da equação. Na2, SO4, então underline para colocar os termos embaixo. Para marcar a equação, né, a reta para a direita. No vídeo anterior eu discuti com vocês se pode ser um to, né, ou um right arrow. Vou usar aqui o to por enquanto. Depois Na mais, e aí o mais eu posso usar o underline e mais, né, aliás, sobrescrito, né, e o mais sem problema nenhum, né, mais SO4, SO4 e dois menos em cima, né? E aí, como tem dois caracteres no sobrescrito, eu preciso colocar entre colchetes para ele funcionar corretamente. Perfeito? Então seria essa a primeira equação que eu propus aí nas atividades do vídeo anterior.
Tá faltando aqui ainda, né? Se a gente olhar aqui, né? Esse H2O aqui, aqui em cima. Aqui a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez na aula passada desse def aqui, né? Na aula passada a gente usou o def, o comando que está aqui, né? Na transformada de Laplace, o overset. Então eu vou copiar esse overset aqui, vou colar aqui no lugar do to. A parte de cima, né, já está como itálico, então não preciso colocar aí o set. Em cima eu tenho um H2O. E embaixo aqui, em vez de ser igual, eu tenho aí o to, né? Então tem aqui o to. Perfeito? Tem aqui a minha informação de equação. Tá? Não ficou muito bonito, não ficou muito parecido lá com o vídeo, correto? Mas as informações estão aí, né? O que eu posso fazer para melhorar, para ficar mais similar, não o vídeo, né? Mas a imagem do slide, né? Em vez de usar o to, né? Eu usar o comando, né? Em vez de usar esse overset, né? A gente tem um comando de under, né? Então, na verdade, é colocar, né, uma linha por debaixo do texto, né? Então, uma opção seria eu usar aqui, então, o comando underline ou underwrite, né? Então, vou usar esta equação, esse comando aqui, deixa eu mudar para cá. E ele, na verdade, tá. Então, esse comando aqui, right arrow, né, quer dizer o seguinte, eu vou colocar esse texto, né, e uma seta para a direita embaixo desse texto. Perfeito? Bom, aqui nesse comando, né, eu consigo, por exemplo, esticar essa seta, né, se eu colocar espaços, né? Então, por exemplo, posso usar o comando quad antes e o comando quad depois para esticar essa seta, né? Como esse comando é uma seta por debaixo do texto, quanto maior o texto, maior o comando. Perfeito? Então, que aqui, perfeito? Então tem a minha equação ali. O problema aqui agora é que a gente teve, né, a seta não ficou alinhada com o texto, né? Então o que eu posso tentar fazer aqui? Vamos tentar colocar isso tudo aqui, um sobrescrito, né? Então eu posso colocar aqui um sobrescrito, então elevado, né? E vou fechar aqui o elevado. Então o elevado, tá vendo lá? Ele já vai ficar com alguma coisa mais para cima, tá vendo? Mas também não está alegado, né? Então, uma outra alternativa talvez seria a gente usar aqui o overset, né? O overset é colocar por cima de alguma coisa, né? Então, eu vou colocar tudo isso, né? Que é essa seta, né? Vou tirar isso aqui fora, vou colocar essa seta com o H2O em cima de nada, né? Então vou deixar aqui o underset e no lugar de que teria aqui essa primeira coisa é o que colocar em cima e o que está no próximo parênteses eu vou colocar embaixo. Como não tem nada embaixo da seta, né? Eu vou deixar isso vazio. E aí essa seria talvez a forma que eu encontrei aqui que fique mais parecida, né, com o que a gente tem lá. Eu acho que o H2O aqui não ficou legal aí, né? Da forma que está, eu posso colocar ele também dentro do MATRM, né, para desligar o itálico. Acho que fica melhor dessa forma. Então, temos aí um texto formatado, a equação similar ao que a gente tem na figura. Segundo exemplo que eu propus na aula passada era o teorema de Green. E aí, vamos fazê-lo agora, né? Vou começar aqui de novo um Begin Equation. Na aula passada eu já até tinha discutido como é que fazia o integral duplo, mas não falei sobre a integral de contorno, tá? A gente falou na aula passada aqui o integral dupla, né? O integral é o int, perfeito? Uma integral dupla, vou dobrar o i, perfeito? E como tem uma bolinha, né? É só colocar um O, né, antes do int aí, né? Acho esse exemplo, inclusive, para mostrar que é bem intuitivo, né?
os comandos em LaTeX no modo matemático. Com relação ao nosso exemplo, né? Aí aqui tem um underline C, né? Então, que seria integral em uma curva, né? Dentro do parênteses ali, o que nós teremos? Nós vamos ter aqui parêntese P dx mais Q dy, fecha parêntese, igual, aí agora a integral dupla, né? Já tinha discutido com vocês. Este parêntese, né? Eu acho que ele vai caber aqui. Que ele fique grande, tá? Então vou usar o comando left, parêntese, right, parêntese, para a gente adequar o parêntese. E aí eu tenho duas frações ali dentro, né? Então fração, frac, dois colchetes, um para o numerador e outro para o denominador, parcial, né? Que é a derivada parcial de Q, aí aqui dx, parcial espaço, né? E vou copiar não, tem que copiar mais coisa aqui. Copiar esse termo, depois o parêntese, esse aqui na figura é dp dy. Perfeito? E por fim aqui nós temos um dA. Ok? Então essa aí é a nossa teorema de Green. Esse é o comando que a gente usa aí para construir o teorema de Green no LaTeX. Próximo exercício que eu tinha proposto para vocês é esse aqui, que é a definição aí de um produto fatorial, né? E nós vamos usar o negrito, né? E mais algumas coisas. Então, vou começar a equação. O negrito, se o comando para desligar, né, o Roman, né, é mat rm, né, o negrito vai ser mat bf. BF seria as siglas em inglês para bold format, né? Então, mat, comando barra para direita, match bf, abro aqui, aí vamos colocar, né? A gente vai ter A, né? O X, que é do produto vetorial, né? A gente não vai conseguir usar ele, o X normal, né? Nem o Xão. Tem um X específico para isso. Se eu não me engano, eu acho que é o barra X. Não. Deixa eu olhar aqui na minha tabela de operadores matemáticos. Não, acho que aqui vai ter um X, mas ele tem que... Se eu usar ele itálico, ele fica estranho, né? Vamos tentar usar um X aqui. Acho que não tem um operador para isso, não. Tem um X dentro de um círculo. Vou usar um X não itálico. Tá razoável. Será que o texto BF ele fica mais evidente aqui? Não, acho que na figura aqui não está dando para a gente ver, não. E aí, se a gente olhar para a figura do slide, perceba que tem um espaço aqui, né? Se eu quiser colocar esse espaço, posso usar, né, ponto, alguma coisa assim, né? Barra vírgula, vai dar um espacinho ali. Barra vírgula de novo. Agora eu vou colocar aqui o B. Isso do lado de lá nós vamos ter igual. N. Chapeuzinho. Como é que a gente faz um chapeuzinho aí no LaTeX? O chapeuzinho, né? Em inglês, chapéu é hat. Vamos usar hat. Abre aqui parênteses. Né? Se tem uma barra, é bar. Em termos em cima aí a gente tem barra, dot, né? etc. Essas são as opções. N, né, esse aqui tem que estar em maiúscula. Aqui no LaTeX, se eu der Ctrl B, que é o comando que normalmente... Ih, rapaz.
Se eu der um Ctrl B, que é o comando que funciona no Word para negrito, aqui também funciona, tá? Então quando eu dou Ctrl B, ó, dei Ctrl B no teclado, ele já digita para mim o texto BF. Inclusive eu posso selecionar um texto aqui também, né? Dar um Ctrl B, que eu consigo colocar em negrito só aquela palavra que eu selecionei. Para fazer aquele módulo, não tem segredo, é usar o módulo mesmo do teclado, né? A equação. Nós vamos ter ali A e B, né? Estão em negritos. Deixa eu copiar aqui para adiantar minha vida. E seno de θ. Então, seno, θ é variável em inglês, para essa letra grega, né? Eu tenho o θ maiúsculo e o θ minúsculo, tá? Tem inclusive um var θ. O var θ é uma variável, né? Porque às vezes, assim como a gente tem, né? Letra Times New Roman, Arial, né? Várias letras, existem algumas das letras também diferentes no grego, né? E aí pode aparecer dessa forma. Bom, comparando com o desenho aqui da equação gerada pelo LaTeX, com a equação lá, o que estou sentindo falta é de alguns espaços, né? Então vou colocar um espaço entre cada uma desses produtos que está sendo feito aqui para ficar mais bonitinho em relação ao tema. A figura aqui a gente tem o seno, né? O seno está inclusive em inglês, né? E ele está em itálico, tá? Então eu vou usar o seno mesmo dessa forma. Cadê? Aqui. Mas se eu quisesse, né, que ele ficasse em BF, eu podia usar o comando seno, né? Ele fica um texto mais, tá vendo? Mas aqui eu acho que a pessoa usou esse formato aqui em itálico, tá? Então para ficar mais próximo lá do desenho, usar essa da imagem, né, proposta, vou usar esse formato aqui. Por fim, o último exemplo que a gente tem é construir esse conjunto de 3 inequações, como se fosse um sistema de equações, tá? Numa matriz. Então, vou começar construindo, né, aqui. Esse aqui, né, a gente viu também na aula passada, no vídeo anterior, né, que para fazer esse exemplo aqui a gente tem as matrizes, né? Se eu quiser a matriz entre colchetes, né, eu vou fazer o begin B matrix. Se eu quiser sem nada, né, basta a gente colocar aqui então, tirar o B, né, begin matriz, né? Para separar as colunas eu vou usar o I comercial, para separar as linhas eu vou usar o barra barra. Perfeito? Então aqui não tem muito segredo, né? X1 7x1 na verdade, né? Mais 11x2. E aí, né, a grande vantagem do LaTeX essa é colocado subscrito em relação a uma ferramenta tipo Word, por exemplo, alguma ferramenta de editora, né? É você colocar o subscrito, né? Digitar o underline é muito mais rápido do que você pegar o mouse e lá dar 2, 3 cliques para achar o comando, né? O botão que adiciona o subscrito, para depois você construir a equação. Então isso aí é uma coisa que realmente ajuda aí na hora de digitar em relação à rapidez. Então, terminando aqui o conjunto de equações, temos aqui as nossas equações. Eu usei o comando aqui LEC, que seria a abreviação para less equal, né? E aí eu consigo fazer o menor igual. Se eu quiser fazer o menor, basta usar o caractere menor mesmo no teclado, não tem erro. Se eu quiser fazer maior igual, ele se eu não me engano, é que é o menor igual? Deixa eu olhar aqui no meu conjunto de informações. Maior igual, ele é great, então é G. Não, G é G. G é aqui.
Aí ele vai me dar esse comando maior, tá vendo? Então esses são os dois comandos aí que a gente tem. Maior também basta a gente usar lá. Se eu quiser aproximado, né, a aproximação é o Kong. Então o Kong é o comando aí de aproximado. Tá bom? Esses são os comandos aí que a gente tem de igualdade, tá? Campo das igualdades. Perfeito? Bom, isso aqui como sistema, né? Eu não coloquei no exemplo, né? Mas pensando que eu ia fazer a solução aqui dos exemplos, o sistema em geral a gente coloca aqui um parêntese, né? Marcando que essas três equações são resolvidas juntas. Não sei se vocês lembram aí dessa notação, tal. Essa notação é bem clara na minha cabeça, né? Bem marcante, tá? Então eu queria, por exemplo, colocar aqui um parêntese, né? Marcando isso. Como é que a gente faz isso, tá? O parêntese grandão, né? Parêntese não, na verdade é um colchete, né? Não, chaves. Quando eu quero um parêntese maior, como a gente fez aqui, né? Eu vou usar o left, parêntese, left nosso. Aqui, eu vou usar então left, colchete, perfeito? Se eu fechar aqui depois do parêntese, né? Aqui o right e aqui o colchete. É isso? Acho que sim. Aqui, né, o colchete eu tenho que colocar o parênteses. Não, eu coloquei do lado de fora, né? Antes da matrix. Então, antes de começar a matriz, eu vou colocar um left, abro o colchete e depois aqui eu termino o right, fecho o colchete. É uma outra maneira de eu fazer essa matriz, por exemplo, aqui, ó, que é a B maiúsculo matriz. Se eu não quiser o segundo lado, eu quiser só de um lado, eu posso colocar no lugar do parêntese fechando ou abrindo ponto. Então ficaria aqui right ponto, eu tenho parêntese só de um lado. Agora se eu quiser do outro lado, eu posso trocar aqui também pelo ponto. E aí fico com parênteses só de um lado. Perfeito? E aí, né, parênteses não, chave. Se eu quiser fazer com parêntese e com colchetes, funciona da mesma forma. Tá? Então o que eu quero construir como sistema de equação é esse aqui. Perfeito? O que está faltando aqui, né? Quem está me incomodando nessa equação, que eu também não coloquei no exemplo, mas gostaria de reconhecer, é que as equações elas estão centralizadas, né? Talvez fosse interessante ter um alinhamento, né, das equações, né, para ficar uma coisa mais bonitinha, tá? Então a gente pode começar, né, usar em vez de ligar uma equação, começar uma equação, a biblioteca SMatch, né, que eu incluí aqui nesse documento na aula passada, né, ela existe um outro formato, além da equação, né, que é o formato alinhado. Então eu posso começar uma equação alinhada, né, e encerrar aqui uma equação alinhada, que é o align. E aí, em vez de usar a matriz, eu posso só entrar com as minhas equações. Então eu vou tirar aqui o de matriz e aí começa aqui os alinhados, né? Aí aqui, né, não vai funcionar o parênteses, tá? Então o formato align, né, permite a gente então ter as equações alinhadas, tá vendo? Então todas as desigualdades estão mais ou menos ali na mesma posição, né? Elas estão alinhadas à direita, né? E aí se eu quiser, por exemplo, né, colocar um espaço aqui entre o 9, né, posso usar aqui ponto, para ficar um espaço, mas o ponto não ficou legal. 2 pontos, também não, ponto e vírgula, mais ou menos, acho que ponto e vírgula ficou melhor. Eu quero que esse x1 aqui fique também debaixo desse outro x1 aqui, né? Então eu posso, né, colocar aqui um quad, né, para dar um espaço maior, também mais um espaço, e alinhar, por exemplo, lá um x1 dessa forma, né, ter uma equação um pouco mais alinhada, né. É uma alternativa que a gente tem aí na equação. Perfeito? O último exemplo que eu vou dar aqui com vocês no modo matemático que não estava na aula passada, mas que para a gente fechar, usar o multiline. Então eu posso começar aqui, também é um pacote, um módulo de equação lá
do módulo da biblioteca AES-M-Match, né, é o modo multiline. Então, o multiline é interessante quando eu tenho uma equação muito grande. Né? Imagina que eu tenho uma equação, né, que não vai caber na página. Né? Por exemplo, né, imagina que eu tenho uma equação. Vou copiar aqui umas equações grandes. Né? Deixa eu pegar essa equação aqui, essa da equação diferencial. O teorema de Green está grande também. Esse. Mais. Deixa eu pegar aqui. Vou somar duas vezes aqui, né? Até a gente estourar. Acho que eu tenho que entrar com Enter aqui. Deixa eu ver aqui o comando certo. Vou pegar um exemplo aqui pronto, né, da documentação, né, do ISMatch. Vamos ver se esse aqui resolve. Ó, perfeito. Então, a gente pode começar aqui uma equação que é uma multiline, né? Para que serve isso? Imagina que eu tenho uma equação muito grande que não caberia, por exemplo, numa linha só do meu documento, né? Então eu vou usar o multiline asterisco, e posso, acho que também usar o multiline sem asterisco. Eu acho que eu tinha digitado multiline errado, por isso que ele estava dando erro. Digitei errado. O multiline agora está numerado, com asterisco ele fica sem numeração. Né? Perfeito? Aqui a gente tem, imagina que eu tenho uma equação muito grande, pode até tirar aqui um termo aqui, que não caberia, por exemplo, numa única linha. Como que a gente faz isso? Tá? Em geral, a gente faz isso no documento, somando, né, e embaixo a gente continua o termo dessa equação. Né? Então, no modo multiline, ele permite a gente fazer isso. Eu vou usar o comando / para separar o que eu quero da primeira parte com a segunda. E, em geral, o comum a gente usa essa separação assim, né? Ele continua e termina, né, o final da equação alinhado aqui à direita. Né? Então, esse é um modo interessante para quando a gente tem equações grandes. Perfeito? Bom, encerramos aqui então por aqui este vídeo. Né? Vou copiar todos esses comandos dessas equações aqui, desses exemplos, e vou colocar para vocês, como está aqui, né? Vou copiar isso aqui, vou salvar no arquivo de texto.txt e disponibilizar para vocês aí, junto do material aí da disciplina, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.